Paz do Senhor, gente. Então, a gente está aqui na reta final, né, das nossas aulas. Essa aqui é a nossa aula 7. Domingo a gente vai ter a nossa última aula 8. E hoje a gente vai falar sobre evangelismo e mordomia cristã, né? A gente vai falar de dois temas hoje. E no domingo a gente vai falar sobre o batismo e a ceia do Senhor, certo? Bom, nosso texto base aqui para falar sobre evangelismo está em Marcos 16:15. Está escrito assim: E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, Jesus nos deu essa ordem, né? Como a gente já viu na aula passada também, sobre ser igreja, né? Para a gente ir e pregar o evangelho a todo mundo, né? Esse é um trabalho que a igreja tem que fazer. Evangelismo, né? Bom, o que é evangelismo, né? Certamente você já ouviu essa expressão em algum lugar, em vários setores da cristandade. Você mesmo foi alcançado pela graça de Deus através dessa magnífica obra. Então, assim, cada um de nós aqui estamos aqui porque ouvimos o evangelho de alguma forma, né? Nós ouvimos, alguém falou pra gente, a gente ouviu numa pregação, ou você estava na casa de alguém que tinha um culto, e nesse culto alguém falou sobre Jesus, né? De alguma forma a gente foi alcançado, né? Ou alguém na rua falou com a gente sobre Jesus e a gente ouviu aquela mensagem maravilhosa e creu, né? Enfim, de algum modo a gente foi alcançado pela mensagem do evangelho através de alguma pessoa, ou pessoas, né? Então, estamos aqui por conta disso. Alguém foi e pregou o evangelho. Seja na igreja, seja na rua, seja nas casas, seja na empresa que você trabalha. Alguém fez esse trabalho, né? Alguém ouviu a voz do Senhor e cumpriu a vontade de Deus nesse sentido. Bom, o evangelismo é um emprego da palavra de Deus por todos os crentes, com sincero desejo no coração de ganhar almas para Cristo em todos os lugares, em todo o tempo, por todos os meios, né? Então, assim, a gente vê aqui que a gente evangelizar, falar sobre Cristo, né? É algo que a gente precisa fazer usando o que a gente pode, né? Da forma que a gente pode, da melhor forma possível. Em todo tempo, em todo lugar, né? Existem pessoas perdidas no mundo inteiro. Bom, temos uma estatística que o mundo tem 2 bilhões de cristãos, né? Quando se fala cristão, você engloba todo mundo que de alguma maneira crê em Jesus, né? E o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Então, se a gente, vamos dizer, considerar, a gente não sabe, né? Todo mundo um exemplo. Se 2 bilhões de pessoas que são cristãs são salvas, né? A gente não sabe, eu só estou dando estatística, mas o Senhor sabe. As outras 6 bilhões de pessoas no mundo não conhecem Jesus. Não sabem quem é Jesus, ou ouviram e não creram, né? Então, observe, em outras palavras, se o mundo tivesse 4 pessoas hoje, 3 seriam descrentes, uma seria crente, né? Mas a gente sabe que dentro desses 2 bilhões de cristãos, tem muitos nominais, alguns não conheceram Jesus, que creem em seitas equivocadas, né? Então, assim, o nosso trabalho tem que acontecer sempre, né? O trabalho da igreja de pregar o evangelho tem que acontecer sempre, em todo tempo, em todo lugar, por todas as formas, todos os meios, né? Irmã Ana, a nossa aula hoje é sobre evangelismo e mordomia cristã, tá? A gente falar sobre 2 temas hoje. Então, vamos dar sequência. Então, a gente está falando aqui sobre, disponha, a gente está falando sobre esse nosso papel. Valeu, Fabrício. Amém. Então, o cara crente autêntico tem o privilégio de evangelizar, né? Nós temos esse é um privilégio, né? Falar sobre Cristo é um privilégio, né? Todos os crentes estão autorizados e nomeados para esta nobre tarefa. Então veja só. Jesus deu uma ordem. Ide. Vão e preguem o evangelho a toda criatura. Pregar a todo mundo. Nosso Senhor, a quem nós devemos a nossa vida inteira, nossa alma, nossa existência, por ter nos salvado, Ele nos deu uma ordem clara de ir pregar o evangelho, né? Então olha só.
Evangelizar é pregar, Mateus 16,15, é pescar, né? Mateus 4,19, quando Jesus disse para Pedro que fará dele pescador de homens, né? Homens que virão para o reino de Deus. É procurar os perdidos, aqueles que estão perdidos no mundo, né? Não importa a condição que a pessoa tiver. Não importa. Se ela é uma pessoa está na escória, assim, né, vivendo à margem da lei, fazendo coisas terrivelmente erradas, ou se é um bom cidadão, uma boa cidadã, né, que cumpre todos os seus deveres, tem um bom comportamento e tudo mais, não importa quem é essa pessoa. Todas elas estão perdidas e sem Jesus. Né? A gente viu que a salvação não é por obras, né? A salvação é pela fé. Você pode ter uma pessoa aí que aparentemente é maravilhosa, querida por todo mundo, faz um monte de coisa para ajudar as pessoas. Se essa pessoa não crê em Jesus, ela está condenada ao inferno, porque todos são inimigos de Deus. A menos é lógico que essa comunhão seja restaurada, né? A comunhão com Deus através de Jesus. Então, é livrar da morte, né? Livrar essas pessoas do laço da morte, que não é a primeira morte, mas é a segunda morte, né? A gente sabe que se Jesus não vier nessa geração, nós vamos sofrer a primeira morte, nós crentes também vamos sofrer a primeira morte, mas a segunda morte, que é a condenação eterna, ela não vai acontecer pra gente, né? A gente vai ser salvo, a gente não vai pro inferno. E é cuidar das almas. Então, o Senhor sim nos chama para fazer uma série de obras, né? Ajudar os pobres, a dar roupa aos necessitados, a visitar os doentes. A gente tem todo esse trabalho como igreja para fazer. E são obras que o Senhor nos deu para a gente iluminar, né? Para a gente manifestar a glória de Deus na terra. Mas a obra principal que o Senhor nos deu foi essa grande comissão de ir e pregar o evangelho, né, a toda criatura. Então o Senhor nos chamou para esse trabalho, né, para esse objetivo. Então, por que e quando devemos evangelizar? Bom, todos precisam de um Salvador, né? Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, estão longe, né? Destituídos da glória de Deus. E todos necessitam do Salvador. Né? Romanos 10, 14 e 17. 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir. A fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então vamos considerar aqui o seguinte. Vamos imaginar que por alguma razão qualquer a igreja hoje diga que não vai mais evangelizar. Não vai mais falar de Jesus, não vai falar para ninguém. Passou essa geração e as gerações mais jovens, como é que fica? Né? As pessoas todas vão para o inferno porque não tem quem pregue. Não é isso? Ninguém vai ouvir a mensagem do evangelho, ninguém vai conhecer Jesus, e aí a terra ficaria sem igreja. Mas isso é só uma hipótese assim absurda, viu, gente? Porque o Espírito Santo de Deus nos move a pregar o evangelho. Né? E o que a gente deve fazer é obedecer à voz do Senhor. Então, assim, nós somos chamados para pregar o evangelho. Certo? Então nós devemos fazer isso. Porque todos precisam de Jesus. Todos precisam de Jesus. Nós que somos crentes precisamos de Jesus para caminhar com Ele. Sem Ele a gente não consegue fazer nada. Sem Ele não tem santidade. Né? E o perdido, né, aquele que está longe dos passos do Senhor, dos caminhos do Senhor, precisa do evangelho para ser salvo, para alcançar, né, a graça de Deus, para ser salvo. Então, assim, devemos pregar porque o Senhor nos deu uma ordem. A gente leu em Mateus e 1 Coríntios 9,16, Paulo escreve o seguinte: contudo, quando eu prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Então, Paulo sabia da grande responsabilidade que todos nós temos, né, como crentes, de pregar o evangelho.
E aí no finalzinho dessa parte eu vou falar mais ou menos como você pode falar de Jesus para alguém, certo? Falar pontos assim importantíssimos que tem que fazer parte da mensagem do Evangelho. Você pode pegar o Evangelho em 3 minutos, você pode pegar o Evangelho em 30 minutos, você pode pegar o Evangelho em 3 horas, certo? Obviamente, quanto mais tempo você tiver para desenvolver, obviamente que é melhor. Mas isso precede vida de oração. Então a gente tem que ter vida de oração, tem que andar com o Senhor, né, para ter sensibilidade e ouvir a voz de Deus. A gente precisa conhecer de Bíblia, gente. Se a gente conhece pouco da palavra de Deus, pouco a gente vai poder argumentar, né? Pedro fala que a gente deve dar razão a quem questiona para saber da nossa fé. Então, se a pessoa quer saber, poxa, como é esse negócio de ser crente? Aí a gente tem que estar pronto para responder, né? Muitas vezes até o Espírito de Deus nos dá a palavra na hora, mas a gente tem que ter feito o nosso trabalho. Por isso, oração, Bíblia e jejum é importantíssimo na vida cristã. Não tem vida cristã sem jejum, sem oração e sem Bíblia. Né? Para a gente estar lá pronto. É como se fosse assim. Imagine que você vai para uma guerra todos os dias. Você está no meio de uma batalha, no meio de uma guerra. Só que aí você se alistou e não foi para o treinamento. Te deram um rifle, a roupa de soldado e você vai para a guerra. Será que vai dar certo esse negócio? Né? Será que a gente vai conseguir obedecer às ordens do general, do sargento, do capitão? Provavelmente não, porque a gente não sabe nem atirar direito. Né? Agora, se eu fiz o treinamento, que treinamento é esse da nossa realidade, gente? Oração, Bíblia. Se eu estudo a Bíblia, busco a palavra de Deus, se eu oro, eu vou estar fortalecendo minha musculatura, vou estar fortalecendo, né? Minha musculatura espiritual, meu entendimento da palavra de Deus, meu entendimento sobre Deus, eu vou tendo experiências com Jesus. Quando alguém chegar e perguntar, como é esse negócio de ser crente? Quem é Jesus para você? Como a pessoa pode ser salva? Você vai prontamente responder. Entendeu? Então, precisamos, porque nós recebemos a ordem do Senhor Jesus. Luciara, quer falar uma coisa? Se não quiser, não tem nada não. Deus nos concedeu o privilégio de participarmos da sua obra. Atos 10, 5 e 6, diz assim: Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Aqui, olha só, Jesus deu visão a Cornélio. Cornélio era um gentio, não era judeu, né? Gentio é toda aquela pessoa que não é judeu, certo? Toda pessoa que não é judia, né? Então, provavelmente todos nós aqui somos gentios, né? Então, Cornélio teve um sonho. E nesse sonho, foi dito para ele mandar buscar Pedro, apóstolo Pedro, né? Depois Jesus ressuscitou, já teve o Pentecostes, né? Tranquilo, Pedro. Então, depois que tudo isso aconteceu, Deus dá um sonho a Cornélio para ele mandar chamar Pedro. Tranquilo, beleza. E aí, Cornélio manda as 2 pessoas buscarem Pedro, e Pedro volta para lá, para a casa de Cornélio, e prega o evangelho. Então veja, o evangelho não é pregado por anjos. O evangelho é pregado por pessoas. Quando Pedro prega o evangelho ali, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus cai sobre aquele povo e começa a falar em línguas naquele lugar. Né? Então houve salvação na casa de Cornélio, mas foi necessário que uma pessoa, no caso o apóstolo Pedro, fosse lá e falasse que Deus mandou o seu filho, Jesus, para morrer no nosso lugar, mas que ressuscitou o 3º dia, né, está à destra do Pai, e que é necessário se arrepender, se converter e crer em Jesus. Foi necessário que alguém fizesse isso. E é o que nós devemos fazer, né? E o tempo de Deus é agora, é já. Nesse momento, nós precisamos pregar o evangelho. Não importa se é novo convertido, velho convertido, se existe isso.
Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Né? E muitas vezes a gente apela para as pessoas que estão ouvindo o evangelho, olha, a gente não sabe do nosso dia amanhã. De fato, nenhum de nós aqui sabe o que se a gente vai estar vivo amanhã. Né? Não sabemos. E por conta disso, a gente chama a pessoa para a consciência de que a gente precisa voltar para Deus. Né? Então, depois eu vejo, a gente fala, olha, a gente argumenta, né? Olha, o dia é hoje. O dia é hoje, o dia é agora. Você precisa ouvir e crer nesse evangelho. De outra forma, pode não haver tempo mais. Porque a Bíblia é clara, gente. Né? Depois que morremos, segue-se o juízo. Não tem igreja católica que acredita que existe um purgatório, que é um meio caminho aí entre a vida e a morte para quem não se batizou, enfim. E que lá é possível que a pessoa seja salva. Não, a Bíblia diz que não é isso mesmo. Está errado. Depois da morte, segue-se o juízo. Né? Quem creu em Cristo está salvo. Quem não creu já está condenado e vai para a condenação. Né? Por isso mesmo, tem uma passagem, Jesus fala de uma parábola, né? De Lázaro e o rico. E tinha um rico, que era ímpio, né? E Lázaro era um pobre, era uma pessoa muito pobre que vivia na porta da casa desse rico. Aí, um dia o rico morreu e foi para o inferno. Né? E nessa parábola, Jesus mostra que ele conseguia ver o outro lado, o seio de Abraão, onde estavam as pessoas salvas. E ali Lázaro estava, ali esse rico estava sofrendo tormentos absurdos, né? Do inferno, como ele é. E aí ele pede, né? Para poder voltar, para falar para os irmãos deles que o inferno é terrível, que eles precisam crer, né? Nessa mensagem de salvação, porque o destino é terrível. E aí é dito que os vivos, né, têm os profetas, tem a Bíblia, tem as Escrituras para crer. Então não creio em Jesus, gente. Não há outra forma de salvação. E Jesus foi claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso essa conversa do mundo de que, né, há várias formas de ir para Deus, vários caminhos de ir para Deus, não é verdade, é falso. Mentira do diabo. Mesmo o diabo que falou para a mulher que não tem problema comer da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pode comer, não tem problema. Mentira, esse mesmo diabo, relativizando a palavra de Deus, relativizando Deus, né? Então, é em vida. Depois disso, não há outra forma, né? 2 Timóteo 4:2. Vou abrir aqui. Não sei por que tá abrindo. Enquanto isso, gente, se tiver alguma dúvida, pode chamar aí, viu? Por favor. 4, beleza. Pregue a palavra, esteja pregando, preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Às vezes você vê lá, nas minhas andanças de ônibus aí, de Salvador, volta e meia aparecia um pregador. Ia lá, aproveitava ali, estava no ônibus, e pregava o evangelho ali. Né? Incomodando algumas pessoas, talvez, mas ele alcançando pessoas e pessoas vindo e crendo no evangelho, vale todo o sono do mundo, vale tudo. Né? As pessoas são alcançadas de diversas formas, gente. Talvez ali no momento que você fala de Jesus para alguém, essa pessoa não queira conta com Jesus, talvez até deboche da fé. Mas em algum momento essa pessoa pode vir a se converter porque creu, ouviu a tua palavra, ouviu o evangelho que você pregou. Em algum momento essa pessoa pode crer. Então, pregar o evangelho é uma ordem que o Senhor nos deu. Então, onde é que a gente deve evangelizar? A gente pode evangelizar nos cultos. De repente você está no culto lá, o pastor está chamando para o apelo, né? E
você, de repente, tem uma pessoa do seu lado que não é crente, ou então você pergunta, você é crente, né? E de repente essa pessoa só precisa de uma ajuda para ir lá para frente, né? Eu não estou querendo simplificar, a salvação não é ir lá para frente, gente, certo? Pode coincidir da pessoa ir lá para frente, né, aceitar Jesus ali, de fato, estar crendo em Jesus e tudo mais. Salvação é a ação do Espírito de Deus agindo nos corações. Eu mesmo não fui salvo, não nasci de novo na frente do altar. Eu me apresentei depois que eu tinha me convertido. Foi aqui em casa, nesse escritório que eu estou aqui, que eu decidi, aceitei a Cristo, né, em lágrimas, crendo na mensagem do Evangelho, e porque eu já tinha ouvido antes. E desde então a minha vida foi totalmente transformada pelo poder de Deus, pela misericórdia e graça dele, não por nada. Ele não viu, totalmente não há nada em mim que atraísse ao Senhor, mas sua soberana vontade, ele me alcançou. Eu criei em Jesus em 16 de abril de 2009, né? Então, pode ser sim que a pessoa do seu lado não é crente, você, e aí, vamos lá, quer aceitar, né, Jesus, vamos lá, vou lá na frente com você. Essa pessoa vai, segue e vai ali, né? Pode ser nos lares, Marcos 5,19. Diz assim: Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Essa passagem aqui é de um homem endemoniado que Jesus encontra, e o próprio endemoniado fala que tinha legiões dentro dele. Jesus expulsa os demônios que vão para os porcos e os porcos se atiram no precipício, né? Esse homem, né, ele estava parecendo um monstro ali no caminho, né? Não tinha, ele quebrava todas as correntes de ferro, não era uma força estúpida. Mas uma vez que Jesus expulsou o demônio, ele estava penteado, banho tomado, bem vestido, em sã consciência. Ele quer ir com Jesus. Mas Jesus disse: não, vá para casa, para a sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então Jesus está falando para mim e para você: vá para casa, para a sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Né? A gente começa em casa. De repente você é mãe de um filho que não crê em Jesus, ou pai de uma filha que não crê em Jesus, ou tem irmãos que não creem em Cristo, né? Ou seus pais não creem em Jesus. Pregar o evangelho ali, começando dentro de casa, né? Eu não digo para você para ficar pregando o tempo inteiro, não é isso, né? Orar, jejuar pelas pessoas da sua família e pregar o evangelho no momento, sim, o mais rápido possível, eu diria, né? Mas pregar o evangelho e a semente foi plantada, né? Deixa lá no coração. De repente, olá, seu pai aceitando Jesus. Olá, sua mãe extremamente católica aceitando Jesus. Olha lá, seu irmão espírita, né? Vindo para Cristo. Olá, sua prima do candomblé aceitando Jesus, né? E por aí vai. Por aí vai. Olha lá, sua tia ateia, fervorosa, se é que existe, né? Convicta do ateísmo aceitando Jesus, né? Olha lá, de repente, seu pai que vive bebendo, crendo em Cristo. A gente não sabe. Mas o Espírito Santo de Deus pode fazer tudo. Não importa quem é a pessoa. Não importa. Podemos pregar no trabalho. Pregar o evangelho lá no trabalho também. Mas não faz como eu fiz, não. Uma vez eu estava querendo pregar moralidade no trabalho. Não funciona, gente. Dá para colocar remendo, né? Em roupa velha. Não funciona. O que a gente tem que fazer no trabalho é pregar a Jesus. Se a pessoa tem um estilo de vida todo atrapalhado, a gente pode dar conselho, se a pessoa pedir, aconselhar. Devemos, né, também dar conselho. Mas, primariamente, primeira coisa é pregar o evangelho para essa pessoa. Certo? Pregar Jesus para essa pessoa. Essa pessoa vem, crê em Cristo e toda a transformação acontece dentro do coração. Certo? Mas eu era novo convertido e queria discutir lá, porque o pessoal ia para a festa.
outra menina fazia e acontecia, eu querendo, né? Era católico, eu tentava argumentar pela linha da Bíblia e tal. Não, não faça isso, não faça isso. Mas não tem como. Não sou eu que convenço as pessoas a mudarem de vida. É a palavra de Deus, pela pregação do Evangelho e o Espírito Santo que faz. Por isso, gente, vocês vão pregar para pessoas, né? Que vão ali chorar, crer em Jesus ali e serem salvos ali na sua frente. Quem está fazendo isso? Não é você. Não sou eu. Quem está fazendo isso é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Você pode pegar o melhor pregador do mundo, você pode pegar esse pregador ser o maior teólogo, o maior conhecedor, o maior argumentador da história da humanidade. Ele pregar para alguém o evangelho. Não é pelo pregador que essa pessoa vai ser convertida. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso tem que estar claro, né? Porque em nós não deve ficar nenhuma honra para nós, nem glória para nós. Zero. Nós somos só instrumentos. Paulo fala que nós somos vasos de barro que contém o precioso conteúdo, que é a pregação do Evangelho. Né? Nós ouvimos essa pregação, está em nós somos alcançados. Mas a preciosidade é da pregação do Evangelho, é da mensagem do Evangelho que está em nós. Então muitas vezes vocês também vão pregar e a pessoa não vai estar nem aí. Se você vê há missionários que vão pregar em locais que são hostis à fé cristã, vai pregar para alguém e pode ser escorraçado, espancado porque pregou o evangelho dessa pessoa. Entendeu? Então, assim, qual é o nosso dever? Nos preparar biblicamente, preparar intelectualmente, né, para pregar o evangelho. Apesar de que a mensagem do evangelho é muito simples, certo? A gente pode, claro, tornar ela maior, mais robusta, mas nosso dever é pregar o evangelho, estudar a Bíblia. Nosso dever é orar pelas pessoas que precisam ser alcançadas pelo Espírito de Deus e ir pregar. Pronto. É isso que a gente tem que fazer. Se a pessoa crê, glória a Deus. A palavra diz que há festa nos céus. Festa porque um pecador se converteu, né? Pela palavra de Deus. Se a pessoa não crê, amém. Amém. O seu papel foi cumprido. Você fez o que tinha que fazer. Né? Um professor meu me falou uma vez que uma história de dois homens aí nos Estados Unidos, que eu não lembro o nome. Ele falou que uma vez um evangelista foi lá e pregou. Eles estavam jogando basquete na frente da casa, né? Brincando e tal. Aí veio um evangelista e pregou para os dois irmãos. Pegou Jesus e fez o apelo. Vocês querem aceitar Jesus? Ele disse, não quero não. Então tá bom, amém. Foi embora o evangelista. Passou o dia e tudo mais, aí estão os irmãos para dormir, né? No quarto, e daqui a pouco um fala com o outro, fulano, você tá dormindo? Ele falou, não tô conseguindo dormir não. Ele falou, olha, aquilo que aquele homem falou pra gente tá aqui queimando meu coração. Aí o outro fala, comigo tá acontecendo a mesma coisa. E eles se convertem a Jesus. Né? O evangelista viu o resultado desse trabalho que ele fez? Não. Ele vai ver na glória. Isso eu sei que todos nós vamos ver agora o resultado dos nossos trabalhos. Certo? Mas provavelmente o evangelista saiu triste, porque ele queria que os dois jovens se convertessem. Mas eles de fato se converteram depois. Certo, gente? Então veja, o que a gente tem que fazer é obedecer. Então pregar no trabalho, pregar nos transportes, nos hospitais, penitenciárias, em outras instituições públicas. Nos hospitais, tem pessoas em situação terminal. E como salvação, gente, é pela fé em Jesus Cristo. Se você pregar o evangelho para uma pessoa que está em estado terminal, essa pessoa vir aceitar Jesus, crer nele como suficiente Senhor e Salvador, ele nasceu de novo ali e horas depois morreu, adivinha o que aconteceu? Essa pessoa está salva, está nos braços do Senhor. Não fez obra nenhuma, certo? Mas foi alcançado pelo Senhor no finalzinho ali da vida. Certo? Vê com o amor de Deus e a misericórdia de Deus é tão grande, tão grandiosa, que mesmo nos últimos instantes, como o ladrão da cruz, né? Um dos ladrões da cruz falou, Senhor,
não lembro exatamente a passagem, mas ele diz que ele quer ser salvo, e o Senhor fala, ainda hoje estará comigo no paraíso. Estará comigo nos céus, algo assim. O ladrão da cruz fez obra nenhuma? Não fez. Ele só creu. Creu em Jesus, que ali era o Messias. E foi salvo pela grande misericórdia de Deus. Entendeu, gente? Então veja que devemos pregar Jesus em todos os lugares. Né? Nós precisamos pregar Jesus em todos os lugares. Essa é um fato importante. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. E eu quero aqui trazer um exemplo, tá? O que é essa pregação do Evangelho? Eu vou fazer um resumo bem simples das nossas 3 primeiras aulas, certo? Bem simples. Há um Deus, criador dos céus e da terra. Você pode falar assim para a pessoa, certo? Que é o único Deus, criador dos céus e da terra. Né? Ele criou todas as coisas e nos criou para ter um relacionamento conosco, de família, pai e filhos. Né? Deus nos criou com esse propósito, para servir a Ele e andar e amar a Deus. Mas o que aconteceu foi que nós pecamos, Adão e Eva pecaram. E por conta desse pecado, a comunhão que existia com nós e Deus, o Criador, foi quebrada. Essa comunhão foi rompida. E de amigos, passamos a ser inimigos de Deus. E a consequência do pecado é a morte eterna. Condenação eterna ao inferno depois dessa vida. Certo? Porém, Deus, em seu grande amor e misericórdia, deu uma forma de salvação para a humanidade. Uma única forma de salvação. Que é através do Filho unigênito de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus, que é Deus Filho, veio a esse mundo, viveu a vida perfeita, pregou o Evangelho, curou enfermos, ressuscitou mortos e se entregou voluntariamente para morrer na cruz do Calvário, recebendo nele a punição dos nossos pecados. Jesus recebeu nele a punição de todos os pecados para que a justiça de Deus fosse satisfeita, porque Deus é justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça e Deus é santo. Então é necessário que o inocente morresse sem pecado, para que os pecados pudessem ser punidos e perdoados. E a prova de que Jesus, o sacrifício dele foi suficiente para perdoar pecados, a prova que isso é verdade, é que ao terceiro dia Jesus ressuscitou em vitória. Ressuscitou. E essa é a prova que Deus aceitou a Jesus, o sacrifício de Jesus, por nossos pecados. E tudo que nós precisamos fazer hoje para sermos salvos e voltarmos a ter comunhão com Deus, nos arrependemos dos nossos pecados, porque todos são pecadores. Nos convertemos nos nossos maus caminhos. Não viver mais a vida que a gente via antes. E crer em Jesus como sendo único e suficiente Senhor e Salvador. Você quer crer em Jesus como sendo Senhor e Salvador de sua vida? Essa é uma forma resumida de pregar o Evangelho. Eu não sei nem se ter 2 minutos. Mas eu não estou aqui, irmãos, querendo induzir a vocês pegarem 2 minutos. Por favor. Quanto mais tempo disponível vocês tiverem, melhor. Para detalhar mais, para explicar mais. Vocês podem ver as nossas 3 primeiras aulas, se vocês quiserem estudar um pouco mais, para, da sua forma, colocar esses elementos, né? Deus, criação, queda, Jesus. Entenderam? Então, é esta a mensagem que eu e vocês somos chamados para pregar. A mensagem da pregação do Evangelho. Amém, gente? Você vê que assim, não é necessário ser um teólogo para pregar isso. Irmãos e irmãs que não têm nenhuma mínima instrução, mal sabem ler a Bíblia, sabem ler só a Bíblia, pregam aí mundo afora e pessoas se convertem. Para a gente entender que não é o título, não é os títulos que a gente tem, a nossa formação acadêmica, dinheiro pouco, muito, cor, nada disso importa. O que a gente tem que fazer é obedecer à voz de Jesus, pregar o Evangelho, e o Espírito Santo vai fazer o trabalho do Espírito Santo. E a nós, glórias a Deus, podemos ser úteis ao Senhor e participar deste Evangelho. Certo, gente?
E aí o que acontece? Você pregou, as pessoas creram, mais um para o céu, menos um para o inferno. E no grande dia nós nos veremos lá, ó. Olha ali fulano, eu preguei para ele. Olha ali fulano, eu preguei para ela, glória a Deus. Amém, isso mesmo, Marcelo. As boas obras são essas, né? Pregar o evangelho, é servir ao Senhor, amar o próximo, né? Então, veja que o Senhor nos dá essa oportunidade de participar dessa missão tão maravilhosa. E aí nós receberemos o nosso galardão, né? A premiação, o Senhor nos vai recompensar pelas nossas obras. Se a gente fez as obras dele, teremos uma boa recompensa, né? O que nada tem a ver com salvação, gente. Salvação é salvação, galardão, né? Recompensa é outra coisa, né? O Senhor vai dar a cada um de acordo com o seu esforço, com o seu trabalho. Amém? Dúvidas sobre o evangelismo? Um comentário, alguma ideia, alguma coisa que queira compartilhar? Fique à vontade. Bom, mordomia cristã. Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Em outras palavras, todas as coisas pertencem ao Senhor. Vocês pertencem ao Senhor. Suas famílias pertencem ao Senhor. Tudo pertence a Ele, certo? A gente vai partir desse princípio aqui. No Éden, o Senhor nos entregou o papel de administradores da criação, com o objetivo de cuidar desta terra para a glória do seu nome. Então veja, o Senhor, antes do pecado, né, criou todas as coisas, criou o homem e disse para o homem submeter, para que o homem dominasse sobre a terra. Por isso nós dominamos sobre a terra, né? Cultivamos, criamos animais, usamos recursos da terra. Então o Senhor nos chamou para cuidar desta terra, né? Então veja, e esse cuidar, né, está ligado com o que a gente chama de mordomia, né? Mordomia, você lembra do mordomo, se você assistiu aí filmes que mostra essa figura que não tem hoje da forma que mostra lá, né? Mas mordomia significa um conjunto de vantagens oferecidas pelo empregador aos empregados. É uma função ou ofício, né? Não é um emprego, é um trabalho. Vem do latim majordomo, que significa o criado maior da casa, administrador dos bens de uma casa. Então veja, Deus é o dono da terra, toda ela, certo? Ele nos entrega a chave da terra, digamos assim, e diz: cuide da terra, certo? A figura do mordomo se você vê nos filmes, né? Um homem lá rico tem um casarão e tem uma figura da casa que é responsável por cuidar de tudo da casa. Ele tem acesso a tudo da casa. Ele dorme, desfruta da casa, mas a casa não é dele, certo? Ele tem a responsabilidade de manter a casa bem organizada. Então, o dono dessa casa é Deus, é o Senhor. Nós somos os mordomos que devemos usar as coisas da casa, organizar a casa, administrar a casa da melhor forma possível. 1 Crônicas 29:11. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Então não há dúvida, né, que do Senhor são todas as coisas. Toda a nossa existência é do Senhor. A sua família pertence ao Senhor. O seu trabalho pertence ao Senhor. Suas amizades pertencem ao Senhor. Suas coisas pertencem ao Senhor, né? Sua renda pertence ao Senhor. Tudo é dele, né? E o objetivo é cuidar das nossas faculdades espirituais, emocionais e físicas, né? Cuidar dessas coisas da melhor forma possível, né? Na mordomia do amor cristão, se a gente ler aqui em Mateus 22, (36 a 40), um homem chega a Jesus e fala: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, né? Este
é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a Bíblia, né, depende desses mandamentos. Amar ao Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, né? Primeiro ao Senhor. E ao próximo como a nós mesmos. Então, nós devemos praticar o amor cristão, né? O amor que exalta a Deus como sendo a pessoa mais importante da nossa existência, e a Ele entregamos tudo, todas as coisas ao Senhor. E amamos ao próximo como a nós mesmos, porque se eu amo a Deus e não amo ao próximo, isso não é possível, na verdade. A Bíblia diz que se a gente não ama ao próximo que nós vemos, nós não podemos amar a Deus que nós não vemos. É hipocrisia, porque Deus é amor, Ele nos chama para amar. Então como é que eu posso dizer? Eu sou filho de Deus, mas não estou nem aí para o próximo. Isso é impossível. Isso é uma das provas que a pessoa de fato não conheceu Jesus, não nasceu de novo, né? Então, devemos amar o próximo. É o que a Bíblia nos chama para fazer. E a mordomia da fé cristã, nós temos que confiar e esperar no Senhor. A nossa fé tem que estar colocada no Senhor. Quando a gente diminui aí essa fé no Senhor e começa a colocar fé em outras coisas, a gente quebra esse princípio de mordomia da fé cristã, né? Que a Bíblia diz em Hebreus 11. O que é que Hebreus 11 fala? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A certeza do que esperamos. Nós esperamos que Jesus venha, nós esperamos a volta do Senhor, nós esperamos o cumprimento das promessas do Senhor. Então, ela é a certeza daquilo que esperamos, né? E a prova das coisas que não vemos. Então, é pela fé. Nós temos que andar crendo no Senhor e crendo no seu poder, né? Então, nós temos que aplicar a nossa vida cristã crendo na promessa do Senhor, crendo no poder do Senhor sobre as nossas vidas, depositando nele a nossa fé, a nossa confiança nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos mais difíceis da minha vida, crer que o Senhor é Deus e está cuidando de nós. Nós não estamos sozinhos, Ele está conosco. Então nós temos que colocar a nossa fé no lugar correto, na pessoa do nosso Senhor. Amém? Cristão e as finanças. Bens materiais também, gente. Então, nossa vida espiritual, né? Nossa vida de relacionamento com outras pessoas. E evangelismo entra nisso também, nós precisamos evangelizar. Em relação às finanças também. O cristão, ele deve ter um trabalho honesto e com suor. Não existe cristão, gente, fazendo coisa errada, vivendo com coisa errada. Fazendo coisa errada, ganhando a vida com práticas ilícitas, enfim, fazendo coisas que não são do perfil de um cristão fazer, né? Sendo bem extremista aqui, não é possível a pessoa ser crente e ser traficante, né? Só um exemplo bem absurdo. Mas só para deixar claro, a vida do cristão é baseada em trabalho honesto e do suor do próprio rosto, certo? Gênesis 3,19, e aí vamos lembrar o seguinte: Deus, o povo fala aí fora, foi o diabo que criou o trabalho. Mentira. Gênesis 3,19, com o suor do teu rosto você comerá o seu pão. Certo? Então, Deus criou, é porque isso foi depois, mas quando Deus fala para o homem sujeitar a terra, trabalhar na terra. Antes do pecado, Deus instituiu o trabalho, né? O trabalho vem de Deus. Agora, o cansaço, né, a fadiga, vem por causa do pecado. A gente não se cansava antes do pecado. Depois do pecado, no Éden, é que foi adicionado dores, suor e cansaço. Nosso trabalho. Mas trabalho vem do Senhor. O servo de Deus, ele não pode ser ocioso, tem que trabalhar. Certo? Ele precisa trabalhar. 1 Tessalonicenses 4,11. Paulo fala o seguinte: esforce-se para ter uma vida tranquila.
É, deixa eu ver, Lúcio. Deixa eu ver, cara. Isso mesmo, Lúcio. Pregar o evangelho para todas as pessoas. Não importa a situação dessa pessoa, rica, pobre, estrangeiro, brasileiro, todos têm que ouvir a mensagem do evangelho. E é para isso que nós estamos aqui. Certo? Pregue. Pregue. Amém. Glória a Deus que você pregou Jesus para ele. Né? Isso mesmo, Lúcio. Glória a Deus. Que bom que você teve a oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa. Né? Em nome de Jesus, ele vai perseverar e vai, de fato, crer em Jesus. Né? Amém, meu irmão. É isso aí, gente. Prega o evangelho e as vidas são transformadas. As pessoas que cometer suicídio não vão mais cometer suicídio. Entendeu? É esse o trabalho que nós temos que fazer. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Obrigado pelo testemunho, viu? Em nome de Jesus, é isso que nós devemos fazer. 1 Tessalonicenses 4,11 diz: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos. Paulo está falando isso aqui porque lá em Tessalonicenses alguém inventou de dizer: ó, Jesus está voltando, vamos parar de trabalhar. Jesus está vindo, então vamos parar aqui que ele já vem. E aconteceu que passou um dia, passou outro, Jesus não veio, o pessoal passou de trabalhar, começou a ficar com fome e começou a bater na porta da casa dos outros pedindo comida, podendo trabalhar. Paulo falou: olha, quem não trabalhar, que não coma, porque isso estava causando um problema na igreja. Então, todos os crentes são chamados para trabalhar, cuidar dos seus negócios, para ter uma vida tranquila, né? Trabalhar com as próprias mãos. Amém, gente? Provérbios 6, 6 e 9. Eita, que o tempo passa ligeiro, não é? Provérbios 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Então, ó, gente, crente precisa trabalhar. Firme no trabalho, sendo disciplinado. Mais eu digo a você mais ainda. O crente ele tem que apresentar resultado para o seu chefe. Tem que ser o melhor no seu trabalho, o mais esforçado. Tem que dar um melhor testemunho. Certo? Nada de confusão com o chefe, nada de confusão com a empresa. A Bíblia diz que a gente deve trabalhar para o nosso chefe como se estivesse trabalhando para Jesus. Porque o Senhor está vendo lá o nosso trabalho. Então, que você seja conhecido e conhecida como um dos melhores funcionários. Você não precisa ser o melhor, talvez, não sei. Mas eu quero dizer que você tem que ser conhecido como um dos melhores funcionários do seu setor, da sua empresa, confiável, digno, certo? É isso, você tem que dar bom testemunho no seu trabalho. Então, vamos virar a chave aí. Porque a gente está trabalhando para ter o nosso salário, nosso chefe está pagando o nosso salário, a gente tem que fazer o melhor para ele. Certo? Um dia você vai ter seu próprio negócio, em nome de Jesus, se você quiser. E você vai querer ter bons funcionários também. Certo? Então, vamos trabalhar nesse sentido aí. O cristão e as riquezas. 1 Timóteo, na primeira carta a Timóteo, Paulo escreve a Timóteo, diz o seguinte: olha, 6:10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Gente, quem ama o dinheiro vai fazer o que for preciso para ter dinheiro. O dinheiro não é a raiz dos males. Amar a esta coisa que faz gente matar outra pessoa, acabar com pai e mãe, esquecer de filho, esquecer de mulher, esquecer de vida, trabalhar horas a fio, certo? E não ter igreja, não tem nada. Nada. Só quer saber de dinheiro. Vai fazer coisas terríveis por causa de dinheiro. Certo? Então, amor ao dinheiro, ó. Crente não é para ter amor ao dinheiro, não. Certo? Dinheiro é uma coisa que nós usamos, certo? Para sobreviver, pagar as contas. Pode ter um padrão de vida legal, não tem problema. Mas dinheiro é coisa. Nós amamos pessoas e usamos as coisas. Não usamos pessoas e amamos coisas. Certo? Cada coisa no seu lugar. Lucas 12:15.
Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Não. Um homem não é mais homem porque tem mais coisas. Uma mulher não é mais mulher porque tem mais coisas. Há quem enxergue assim. Mas não é. O apóstolo Tiago fala que não é para a gente estar dando na igreja mais importância para quem é mais rico e menos importância para quem é pobre. Todos são iguais diante de Deus. Diante da igreja, todos têm que ser iguais também. Então, você é milionário, irmão? Glória a Deus. Irmão, você não tem muita coisa não? Você é meu irmão do mesmo jeito. Certo? É isso aí. É isso que está sendo dito aqui na palavra. Não podemos fazer diferenciação de pessoas. Certo? Por causa de dinheiro nem coisa nenhuma. Dinheiro, gente, quando morremos, fica aí, tá? O dinheiro vai ficar aí onde ele está. Mateus 6,20. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Juntar dinheiro, juntar riqueza no céu, fazer boas obras, né? Fazer a vontade do Pai, o Senhor vai nos dar recompensa. Não sei que recompensa é essa, mas eu te garanto que a recompensa de Deus é melhor do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Vão te dar um cheque de R$1 trilhão. Beleza, ó, obrigado pelo cheque de R$1 trilhão, mas o que o Senhor tem para mim é muito melhor do que qualquer trilhão não pode ter. Certo? É isso que tem que ter em mente. E aí vem, gente, um ponto que é essencial, importante também na nossa vida cristã. Importante no nosso andar com Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem te deu... Claro, se você trabalha. Se você não trabalha, tudo bem. Vai trabalhar, certo? Ou só estuda. Não importa. Quem foi que te sustentou para você acordar de manhã e fazer as atividades do dia? Quem te deu alimento para que você pudesse comer? Quem te deu a boca para você poder mastigar? Quem te deu o ar que você respira? Quem te deu as habilidades de fazer o trabalho que você faz? Quem te deu a condição de estudar como você estuda? Quem te deu essas faculdades mentais? Quem te deu tudo isso? Quem me deu tudo isso? Quem me dá tudo isso? O Senhor. Pronto. Então, se você é uma pessoa que trabalha e ganha muito dinheiro, bacana. Legal. Quem está te dando é o Senhor. Se você está desempregado, está batendo o pé na parra no emprego e você vai conseguir em nome de Jesus, excelente. Mas quem está dando condições de buscar um emprego é o Senhor. Então que ninguém tente achar, gente, que é mais importante ou melhor por causa de dinheiro. Não é. Mas o ponto que eu quero falar aqui é o seguinte: nós só conseguimos ter sustento e ganhar dinheiro porque o Senhor faz isso, nos dá essa condição. Então, como nós vamos aqui viver na fé em Cristo agora, não vivemos mais em bares, gastando dinheiro com bebida, com festa, com coisas que não importam. Né? Nossa mente mudou agora. O que a gente quer fazer é contribuir com a igreja, com o nosso tempo, com o nosso trabalho, que a gente falou sobre ser igreja, né? Servir na igreja, amar o próximo servindo, e também ajudar ao próximo, amar o próximo com as nossas rendas, com o nosso resultado do nosso trabalho. Certo? Porque a igreja, hoje mesmo, teve distribuição de cesta básica na igreja. A igreja só consegue fazer distribuição de cesta básica, e é um trabalho muito bem feito, porque vai na casa das pessoas, liga para as pessoas, procura ver se realmente a pessoa está necessitada, se não é só uma pessoa que está pegando mais um benefício de uma igreja, mas de fato a pessoa está procurando emprego, mas está passando por uma situação difícil, ou é viúva e tudo mais, né? A igreja pega o recurso que os irmãos dão, parte dele, e vai comprar cesta básica para quem precisa. Isso é feito porque é um chamado bíblico para a igreja fazer. A igreja pega uma parte do que os irmãos dão na igreja, paga energia, paga água, paga funcionários, paga obreiros que estão lá na igreja, né? A igreja paga missionários que estão no Paraguai, Bahia, Amazonas, Índia. Nós temos missionários em diversos lugares que a igreja paga o salário, gente, para sustentar, para viver. Mas isso só é possível, gente, porque irmãos e irmãs trabalham e honram ao Senhor com parte do seu suor, do resultado do seu trabalho. Então, na igreja, tem uma coisa que chamamos de dízimo, e é 10% da renda. Aí você pode escolher se é 10% do bruto, se é 10% do líquido. É uma decisão sua. Do líquido do contra-cheque, né? Mas veja só. Por que
usamos essa parte? Porque é proporcional. 10% é 10% para quem ganha 2 mil, é 10% para quem ganha 20 mil. Não é isso? Proporcional. Então, ela vai ser significante proporcionalmente para cada pessoa. Isso ajuda a igreja a fazer as suas atividades. Porque se ninguém dá nada na igreja, o que acontece? As portas se fecham. A conta do aluguel vai chegar, não tem como pagar. O dono vai chegar, olha, infelizmente não tem como continuar. As portas se fecham. Os funcionários não podem ser pagos. A energia, a água da igreja, a gente não consegue estar num lugar juntos. A gente não consegue manter missionários. Se os irmãos param de ofertar, a gente vai falar para o missionário, infelizmente na igreja não tem mais dinheiro. E aí você vai ter que dar um jeito aí e seguir por sua própria conta a partir de agora. Aí o evangelho deixa de ser pregado, aí o pessoal que precisa de ajuda de cesta básica não consegue fazer as coisas, certo? Então veja só, a gente vai aprendendo à medida que a gente anda com Jesus a se desprender mais das coisas. Eu não estou dizendo, gente, que nesse caso você não deve estudar, não deve correr atrás e buscar melhor emprego, buscar melhor trabalho. Ser um bom mordomo é sim se dedicar ao seu trabalho, dedicar ao seu emprego, à sua carreira, para você ter mais renda. Isso não tem problema. Você pode ter uma Ferrari de R$1 milhão se você quiser. Obviamente que tem que ser proporcional ao que você tem. Senão imagina, uma pessoa que é crente, né, mas está vivendo um padrão de vida que não suporta viver, porque a renda não compensa, não chega lá. E aí, essa pessoa não consegue ajudar ninguém, financeiramente falando. E aí, eu lembro da passagem que Jesus fala da parábola do bom samaritano. Né? O que é que o bom samaritano faz? Essa parábola fala que um homem estava saindo de Jerusalém para Samaria. Ele é espancado por 2 ladrões e está quase morto ali no chão. Passa um religioso, um fariseu lá, e não faz nada. Aí passa um levita, olha, o cara lá doente lá, todo morto, quase morto, e nada. Aí o que acontece? Passa um samaritano, e de repente, esse samaritano tem misericórdia desse homem, né? E pega esse homem e coloca em cima do jumentinho e leva para uma pousada, né? E fala o seguinte pro dono da pousada, olha, deixa ele ficar aí o tempo necessário para ele se recuperar. E se ele precisar de uma coisa, bote na minha conta que eu vou pagar. Se esse bom samaritano está endividado, não tem dinheiro, ele consegue ajudar? Ele não consegue. E como é que esse bom samaritano ajudou? Com recurso, dinheiro, gente. Amar o próximo implica também gastar o nosso tempo, gastar servindo, né? Servindo ao próximo. Implica também em gastar o nosso tempo, porque se a gente vai servir, a gente vai ter que tomar parte do nosso tempo, obviamente. Implica também em usar nossas finanças para abençoar vidas. Antes, eu andava gastando dinheiro com bebida e festa. Hoje, eu pago as minhas contas, resolvo as minhas coisas e tenho sobrando para ajudar na igreja. E eu vejo a igreja aplicar bem esses recursos. Então o Senhor nos chama, gente, para a gente servir na igreja e a gente ama o próximo também com os nossos recursos. Você vai ver aí no Novo Testamento Paulo juntando ofertas de uma igreja em Roma. Deixa eu ver. Roma. Corintos, na verdade, desculpa. Ele chama os coríntios, olha, eu vou passar aí na cidade de vocês. Vocês já juntam as ofertas, alimentos, né, roupas e tudo mais, né? Era basicamente o que eles tinham lá. Que eu vou para a igreja de Jerusalém, que ela está necessitada. É uma igreja ajudando a outra. Desculpa, é uma igreja só, mas o que dizer? É um grupo de crentes de uma cidade juntando os seus recursos para ajudar uma igreja em outro lugar. Entendeu, gente? O horário já passou aqui, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Sempre tenha um espírito grato a Deus pelo que Ele tem feito pela sua vida. Obrigado, Senhor, porque a Bíblia diz, Paulo diz, se você tem o que comer e o que vestir, com isso esteja satisfeito. Eu estou satisfeito com que eu tenho o que comer e o que vestir. Agora eu vou continuar estudando e vou trabalhar para ter mais. O que é diferente do mundo. O mundo não está satisfeito. Ninguém no mundo está satisfeito. Quer mais, para mostrar para os outros. A gente não. Nossa mentalidade não é essa. Nossa mentalidade é servir e amar o Senhor. Não é isso? E ofertar eles são uma atitude livre para honrar e adorar a Deus, que é dono de todas as coisas. Gente, Deus é dono de todas as coisas. Eu saí de um mundo em que eu estava escravizado, gastando meu dinheiro com 1 milhão de coisas que não importam,
vim para o reino de Deus através da misericórdia do Pai. Ele me ensinou que eu devo usar meu tempo, os meus esforços, né, pela grande misericórdia dele também, e o dinheiro que eu ganho para abençoar as vidas e as pessoas através da igreja. Isso ele nos chama para fazer também. E de forma prática, só para a gente finalizar, surgiu essa dúvida uma vez, mas eu nem fiquei sabendo que a pastora me falou depois. Irmão Gabriel, como é que eu oferto e como é que eu dou dízimo? O dízimo, você dá a 10ª parte da sua renda. Você pode mandar por Pix, quando o pastor faz lá o culto, né? Tem um momento de oferta. Tem o código do Pix, acho que nas cadeiras tem. Você pode colocar em dinheiro, no envelope, e lá na caixinha, lá na frente, no púlpito, tem as caixinhas que os irmãos colocam lá, as caixinhas brancas. Você vai colocar as ofertas lá. Ou Pix, como eu falei, ou TED, ou transferência, como for, gente. Né? Você pode colocar essa 10ª parte, né? E você pode dar ofertas também. Você deu a 10ª parte, quer dar mais? Pode dar também, não tem nenhum problema. Né? Problema nenhum. O importante é que nós juntos, como igreja, nós somos um grupo de crentes, uma congregação, estamos juntos para o reino de Deus. Certo? O importante é a gente estar juntos, trabalhando para o Senhor e honrar o Senhor com o que a gente ganha. Certo, gente? Eu tenho certeza que você vai ser abençoado, vai ser abençoada. Não tenho dúvida nenhuma. Só o fato, gente, de a gente estar podendo ajudar pessoas que recebem cesta básica, manter missionários, manter igreja, isso está mudando vidas das pessoas. Mudando a vida das pessoas, porque o Espírito Santo de Deus está agindo através disso. Né? Então, só o fato disso estar acontecendo, vidas estão se convertendo, pessoas estão tendo comida, né? O evangelho está sendo pregado, só em saber que isso está acontecendo já é bênção para a gente. Saber que a gente pode ser participante disso. Certo? Então, mordomia cristã tem a ver com isso também. Certo, gente? Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Desculpa, Fabrício, eu só vi a mensagem agora. Eu vou encerrar aqui a gravação e eu vou seguir aqui para a gente finalizar.